o nosso cumprimento, a nossa saudação a todos os vereadores mirins, também a mesa diretora, a começar pela vereadora presidente, os nossos cumprimentos. Cumprimento também a coordenação dessa instituição, que aqui se faz representar, e dizer do meu agradecimento, da minha grande honra de poder aqui estar hoje, a convite de vocês, para falar rapidamente, durante alguns minutos, sobre a nossa participação aqui na cidade de Blumenau. Eu peço permissão por uma rápida apresentação. Nasci aqui na cidade de Blumenau, fiz o primário no Grupo Escolar Adolfo Konder, no bairro da Velha, morava na Vila Nova, na rua Marechal Deodoro, e o Adolfo Konder distava da nossa residência, dos meus pais, em menos de 1 quilômetro. O ginásio fiz no Colégio Normal Pedro II, assim como também o curso clássico, que eu não sei se ele ainda existe, mas era equivalente ao científico, ao normal, ao contador, e era quase que um preparatório para aqueles que eventualmente se destinassem, ou pelo menos pretendessem um dia, cursar a faculdade de Direito ou fazer eventualmente filosofia, em alguns outros ramos que era mais específico. Nós tínhamos noções apenas de química, física, matemática, e nos concentrávamos mais, a linha de ação do curso era em relação à filosofia, à sociologia, história e praticamente língua e português, né, sendo a de destaque. Terminado o curso clássico aqui em Blumenau, no ano de 1966, eu fui a Florianópolis. Me submeti ao vestibular da Faculdade de Direito. Aliás, era a única faculdade de Direito que existia em Santa Catarina. O curso de Direito aqui na nossa FURB, ele teve início em 1968, se eu não me engano. Em 67, eu passando no vestibular da Faculdade de Direito, eu me dirigi a Florianópolis e lá cursei Direito ao longo dos 5 anos. Mas voltando para a Câmara Mirim, talvez alguém aqui, no melhor voo de imaginação, eventualmente não conseguisse alcançar o que eu vejo, o que eu imagino que essa Câmara Mirim possa representar, em futuro próximo, não apenas para a cidade de Blumenau, mas para as cidades do Médio Vale do Itajaí, do Vale do Itajaí, de Santa Catarina como um todo, porque esse aprendizado aqui é, eventualmente, o grande início para que futuramente venhamos a ser administrados, eu falo isso de cidades, né? Ou quem sabe numa Assembleia Legislativa, ou numa Câmara Federal, alguém com muito mais preparação, com muito mais bagagem, com muito mais fornecimento de si para dar para alguém em favor da defesa da causa pública. Em 1973, eu tive consciência de que, em optando por trabalhar no serviço público, eu deveria conhecer um pouquinho mais sobre administração pública. E fui até no Rio de Janeiro, durante todo o ano, 1973, fazer um curso de pós-graduação em administração pública municipal. Até depois eu conto por que eu fiz essa opção. Mas isso que vocês hoje estão aprendendo, eu fui, depois de advogado formado, eu acabei indo ao IBAM, Escola Nacional de Serviços Urbanos, buscar exatamente esses conhecimentos que hoje aqui começam a ser adquiridos na Câmara Mirim, imagino eu. Nós não tínhamos, no melhor voo de imaginação que fizéssemos ao passado, não tínhamos na época que eu era estudante como vocês, ou tinha a idade de vocês, nós não tínhamos uma Câmara Mirim. A única solução, aqueles que eventualmente um dia almejassem adentrar a vida pública, ou eventualmente adentrar na política de gente grande. Eu falo isso entre aspas, porque quando participávamos da política estudantil, chamávamos exatamente essa política aqui, política de gente grande. Então, o que nos restava era a participação na política estudantil. E eu participei ativamente da política estudantil desde 1961, a partir dos 15 anos, durante mais de 10 anos.
participei da política estudantil aqui em Blumenau, fui, para minha alegria, em 1964, consegui me eleger presidente da União Blumenauense dos Estudantes, essas uniões municipais que hoje foram extintas durante o regime militar, que nós tivemos aqui de 64 a 1985, e depois, novamente, fui presidente da União Blumenauense dos Estudantes em 1966. Em 67 eu fui a Florianópolis e tive também participação na política estudantil, fui presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito, CACHIF, Centro Acadêmico 11 de Fevereiro, e também presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu imagino que cada um de vocês acalentem algum sonho para o futuro. Eu, quando participava da política estudantil, que era o equivalente a uma Câmara Mirim, guardadas as proporções, naturalmente, eu faço isso por quase que uma forçada analogia, eu tinha um sonho. Eu imagino que vocês também têm um sonho. Eu tinha um sonho de ser advogado e não contava para ninguém. O meu grande sonho na vida era ser prefeito da cidade de Blumenau. E, na época, todos nós, era um consenso comum que sonho não se contava para ninguém, principalmente sonho político. Contar um sonho político para alguém, na época se dizia, era a mesma coisa que pegar esse sonho e jogar na lata do lixo. Então eu acalentava isso, esse sonho, embora sem confessar muito a outras pessoas, pelo menos para aquelas pessoas até que conviviam mais próximas, né? Eu tinha o sonho de ser advogado e ser prefeito. E na volta a Blumenau, em 1972, eu concluí o curso no dia 8 de dezembro de 1971, curso de Direito. E voltando a Blumenau, no início de 1972, eu andava pela rua 15 de novembro, procurando alugar uma sala para começar o exercício de uma advocacia. E eu gostaria de ser advogado criminalista. Eu queria atuar no tribunal do júri. Esse era o grande sonho. E por uma coincidência eu encontro um senhor na rua 15 de novembro, o senhor Francisco Ostins, era vizinho do meu pai na Vila Nova, e como eu tinha trabalhado aqui em Blumenau, na rádio Nereu Ramos, que era do senador, na época prefeito de Blumenau, ele me conhecia e acompanhou toda a minha participação na política estudantil de Florianópolis, porque ele era deputado estadual nessa época, e a gente se encontrava frequentemente em Florianópolis. E eu já conhecia ele aqui de Blumenau, porque era funcionário dele na rádio Nereu Ramos. E ele disse ao seu Francisco Ostins para me convidar, no dia que ele me encontrasse, para eu passar na prefeitura para tomar um cafezinho com ele. Eu, no mesmo dia, fui tomar um cafezinho com o prefeito, foi um convite muito honroso. E ele, para surpresa minha, me convidou para trabalhar na prefeitura de Blumenau. E eu, dizendo que não, agradecendo o convite que ele estava me formulando ali naquele momento, eu me convenci a partir do momento que ele disse o seguinte: olha, se tu vieres para a prefeitura de Blumenau, eu tenho certeza que um dia tu acabas sendo prefeito da cidade de Blumenau. Na mesma hora eu decidi. Era aquilo que eu mais sonhava na vida e que não contava para ninguém. Trabalhei na administração de Vilas Vieira, fui secretário de finanças, de administração do prefeito Félix Tais, quando prefeito. Depois, na administração de Renato Melo Viana, fui secretário de finanças. E em 82 surgiu a oportunidade de ser candidato a prefeito. Lógico que era o grande sonho, era aquilo que eu mais esperava, uma eleição para a prefeitura de Blumenau. Eu não, confesso a vocês que na época eu não tinha certeza nenhuma. Eu até não acreditava muito, embora isso não diminuísse em nenhum momento, nenhuma força de trabalho minha em direção ao meu objetivo. E fomos para a campanha. Eram candidatos fortes, o prefeito Evilás Vieira, já nessa época senador da República, também foi candidato em 1982, éramos em 8 candidatos. E eu, por uma sorte incrível, talvez por força do trabalho, acabei sendo honrado com a distinção, com a confiança da maioria dos blumenauenses, e acabei como prefeito da cidade de Blumenau. Lógico que realizei o grande sonho que eu tinha na vida, ser prefeito da cidade de Blumenau. E se vocês tiverem algum sonho, continuem sonhando, porque eu não tinha condição nenhuma de fazer esse sonho, porque por parte da minha família, os meus pais, meu pai era operário braçal,
e não tinha tanta participação assim na política, então eu não tinha credencial nenhuma para eu me alvoroçar no direito de ser eventualmente candidato um dia ou de ser prefeito de Blumenau. Mas fiz isso por força, vontade interior, e fui atrás dos meus sonhos e consegui realizá-lo. Eu não vou em nenhum momento dizer para vocês o que foi feito aqui como prefeito, mas algumas obras importantes, como a Avenida Martin Luther, como a implantação definitiva da Hermann Uscher, a segunda ligação para o bairro do Garcia, além de outras obras foram feitas ao longo daqueles 6 anos. O prazo da gestão era de 6 anos e não se tinha direito à reeleição. O que eu entendo hoje, depois de 30 e poucos anos, quase 40 anos decorrido desse fato, o que mais se lembra daquela administração que eu tive a honra de presidir aqui na cidade de Blumenau são as 2 grandes enchentes, a de 1983 e 1984, e talvez a criação da Oktoberfest, que isso é muito citada, é o que o pessoal mais recorda da minha época de prefeito. Mas para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte: ao longo de toda a minha vida, com 15 anos eu tinha 2 empregos. Era bancário aqui na cidade de Blumenau e trabalhava em rádio. Trabalhei na Rádio Nereu Ramos e trabalhei na Rádio Alvorada, hoje CBN. Quando eu me dirigia a Florianópolis, também tinha 2, 3 empregos. Eu trabalhei na Rádio Anita Garibaldi, trabalhava na TV Cultura, porque ela foi criada lá em Florianópolis em 1969. Eu trabalhava em agência de publicidade, trabalhei na ETCAL, ETGRAF, Editora, AS Propag, Antônio Severo Propag, SA Propaga, Sérgio Aragão Propaga, na Prove Publicidade. Eu era fissurado nessa atividade. Então, eu sempre tinha 2 ou 3 empregos, participava ativamente da política estudantil, isso me tomava muito tempo, mas eu nunca descuidei de uma coisa, de um conselho da minha mãe que era frequente. Desde quando eu comecei no primário até no último dia de faculdade. Ela sempre queria saber como é que eu estava no estudo. Ela fazia acompanhamento quase que diário. E ela não tinha grandes luzes assim, ela não tinha grandes estudos, mas era uma emérita cobradora e eu não via isso como cobrança, eu via até como incentivo. Eu vou contar uma coisa para vocês que dificilmente eu falo, até para não imaginar que eu estou jogando confete na minha pessoa. Em 1970, eu fui aluno padrão de Santa Catarina. Recebi das mãos do governador Ivo Silveira uma condecoração, e eu lembro que nesse dia, no mesmo dia que eu recebia essa condecoração, um outro senhor de Blumenau também era homenageado na mesma hora, na mesma oportunidade, com o título de operário padrão de Santa Catarina. E o governador da época, Ivo Silveira, ele se deteve muito nesse fato de que o aluno padrão de Santa Catarina e o operário padrão de Santa Catarina, ambos da cidade de Blumenau. Era um senhor de sobrenome Moritz, eu esqueci o prenome dele, mas era Moritz aqui do bairro do Garcia, ele residia no bairro do Garcia. Mas eu estou falando desse fato para vocês por uma coisa, só por uma razão para concluir. Eu participava da política estudantil, eu trabalhava em 2 lugares, sempre tive 2 empregos ao mesmo tempo, enquanto estudante. Mas eu nunca descuidei da parte do estudo. A participação aqui na Câmara Mirim é louvável, é meritória. Eu tenho certeza que isso vai representar mais para Blumenau futuramente, ou para outras cidades aqui do Médio Vale do Itajaí, exemplo do que um vereador mirim hoje é prefeito, se eu não me engano, de Ascurra ou Apiúna, né? De uma dessas, Ascurra. E então eu acho de que o estudo é fundamental, é o alicerce para eventualmente se coroar qualquer sonho que vocês eventualmente tenham hoje, aqui prestando, eu diria até um serviço, um bom serviço a comunidades aqui do nosso estado de Santa Catarina, que pratiquem esse exercício. Eu tenho certeza que isso um dia vai reverter mais em favor da comunidade do que de vocês próprios. Mas o estudo é fundamental para o coroamento de qualquer sonho que eventualmente vocês queiram realizar no futuro. Mais uma vez, pelo convite que me foi endereçado, eu quero agradecer, eu me sinto honrado, me senti honrado em estar aqui, e sempre, naturalmente, e estando à disposição e torcendo. Eu já acompanhava a Câmara Mirim, de vereadores mirins,
aqui da cidade de Blumenau, pela TV Legislativa, eu acompanhava sempre. Eu sou um frequentador, eu sou um entusiasta do trabalho de vocês. Eu me via, cada vez eu me inseria dentro desse contexto e queria saber como é que seria a minha participação. Eu faria qualquer esforço para ser guindado a honrosa condição de vereador mirim aqui da Câmara de Vereadores da cidade de Blumenau. Meus parabéns a cada um e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.